Ele nos diz assim, Salmo de número 8: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória, fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tu puseste todos os rebanhos e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em todo. Vamos declarar então, não há um Deus como nosso Deus, que ele deve ser aclamado, que ele deve ser bendito. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os
Diante de ti abro meu
Antes da gente cantar a próxima canção, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos aos domingos estudando a carta de Paulo a Timóteo. Vamos cantar. Então vamos ler do versículo 1, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-la a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não cumprir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Acredita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você em. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos orar mais uma vez, depois cantar. Bendito Deus, Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida nessa hora. Te imploramos, Santo Deus, por discernimento. O Santo Espírito nos fale de uma forma especial nessa noite. Nós sejamos tocados por Senhor. Nós humildemente te imploramos, fala conosco mais uma vez nessa noite, agora através da ministração da tua palavra. O Santo Espírito tem vazia falar aos nossos corações nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Buscar um hino do cantor cristão. Gosto muito dele. Não lembro da gente ter cantado ele aqui na igreja nenhuma vez, mas é muito conhecido. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem me escutar. O que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu, triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então
na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer ele ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar. O que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra me resgatar. Mais uma vez. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar. O que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. É bom a gente tirar umas do baú de vez em quando, né? Já gosto. Os hinos do cantor cristão falam muito no meu coração. Feliz de ver a Eliane. Noite. Orado por você, Eliane. Trabalhando poderosamente na sua vida. Irmãos, nós estamos aos domingos à noite estudando. Obrigado, viu, Bebel? Nós estamos domingo à noite estudando 2 Timóteo agora, né? Passamos um tempo estudando 1 Timóteo e agora nós começamos a segunda carta de Paulo a Timóteo. E uma das coisas que nós... Lu, perdi o costume, né? Vamos, cadê as crianças agora? Nós, depois de muito tempo, estamos retomando as crianças. Orar, abençoando a vida de Lavínia. Trabalho. Retomando atividades virtuais. Agora estão retomando presencial. Nós queremos abençoar a Calu. Orar pelo querido Deus, muito obrigado. Porque esse ano de 2020 queremos de uma forma especial, Senhor, departamento, capacitando as tuas servas, graça, misericórdia, direção, para que eles oramos aqui, Senhor, represente o departamento, as possam Deus da Bíblia, forma de dentro para fora. Graça, a tua voz fale alto ao coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Pense num desespero hoje quando eu os óculos lá dentro de casa, fui lá na academia e não esqueci. E eu estava aqui já pensando em
vai ser hoje de novo. Para fazer pegar sem óculos. Não é mais a mesma coisa. Já não sou mais o mesmo. Bons, e uma das coisas que nós observamos, a tônica dessas cartas de Paulo a Timóteo, tem sido justamente o cuidado de Paulo com o seu filho na fé, Timóteo, cuidado com a igreja, cuidado com a preocupação com a obra do Senhor, com aquilo que estava se desenvolvendo na igreja de Éfeso. Obrigado, Vadinho. E, mais uma vez, esse capítulo 2 é quase um repeteco do capítulo 1, só que ele agora aprofunda alguns temas. E o que nós vamos olhar aqui é justamente o que nós pregamos na semana passada. Então, se você não esteve aqui semana passada, fique tranquilo, porque é quase a mesma mensagem, só que com uma abordagem um pouco diferente. E o apóstolo, então, começa no capítulo 2, falando a Timóteo, mais uma vez como filho, né? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, ele chama Timóteo a fortalecer-se, não é? Veja que há uns dias atrás nós falávamos do versículo 6, quando ele diz: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Você recebeu mediante a imposição das mãos. E agora ele fala novamente: fortifique-se na graça. Fortifique-se na graça. Irmãos, maravilhoso, uma das coisas maravilhosas do apóstolo é porque ele poderia dizer: olha, fortifique-se nos fundamentos bíblicos, fortifique-se na disciplina bíblica, fortifique-se na teologia bíblica, mas ele diz: fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus. E a graça é maravilhosa, irmãos, porque a graça ela é muito mais profunda do que o tempo da lei. No tempo da lei, a lei era: não adulterarás. Jesus disse: se você olhar para a mulher do próximo com das intenções, você já pecou. Então, o tempo da graça, ao mesmo tempo que ele bota o sarrafo lá em cima, pensando na figura do saltador, camarada que vai pular por cima do sarrafo, ele põe o sarrafo lá em cima. Mas a graça também, ela entra com a capacitação sobrenatural que vem dos céus. A graça é justamente nós confiarmos que, cientes de que não somos capazes de fazer aquilo por nós mesmos, o Senhor nos habilitará, nos capacitará, nos fortificará de maneira tal que nós conseguiremos fazer aquilo que com as nossas forças nós não conseguiríamos. Por isso que o apóstolo diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o versículo 2 é algo maravilhoso, é um chamamento para todos nós cristãos. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas: confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar. Irmãos, aqui está um dos fundamentos da igreja, um dos fundamentos do crescimento da igreja. Veja, eu sempre eu tenho ciência que quando o apóstolo Paulo falou confie a homens fiéis, ele estava falando de homens mesmo. Porque no contexto judaico, eram os homens que estavam lá na sinagoga. Ora, já não estivesse falando de sinagoga, mas ele vinha trazendo sobre si todo o histórico, toda a história, né, comportamental e toda a vivência daquela época. A sociedade daquela época era assim. Portanto, esse texto está falando a homens. Mas, no contexto da nossa sociedade atual, eu leio sempre homens como o ser humano. Há pessoas. E, para mim, essa palavra hoje, ela é para homens e para mulheres. Não consigo ver uma igreja batista, por exemplo, sem a união
feminino, tirar as mulheres da área, acabou a graça, né? Porque as mulheres são quem vai empurrando o povo, bota os homens para orar, o povo para fazer as coisas. As mulheres é quem movimenta mesmo. Mas o apóstolo então nos diz assim: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam capazes, também capazes de ensiná-las a outros. Irmãos, aquilo que nós aprendemos, nós precisamos passar a outro. E o curioso é que o apóstolo, ele cita uma característica. Ele cita uma característica da pessoa que deve transmitir a mensagem de Deus. E que qualidade é essa? Fidelidade. Veja que a palavra diz assim: as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens. Tem aí na sua Bíblia? Se tiver, depois você grifa aí. Confia a homens fiéis. Qualidade de quem vai pregar o evangelho. Qualidade de quem vai levar a palavra. Fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, fidelidade ao outro, fidelidade à igreja. E nós vivemos em tempos, irmãos, de homens infiéis. De pessoas infiéis. Para o cristão, a palavra vale mais do que a assinatura. Sabia disso? O crente de verdade. Alô, vocês estão aí, irmãos? Graça e paz, sejam bem-vindos ao culto da IBAV. Você que está nos assistindo pela internet, saiba de uma coisa: a palavra do crente vale mais do que a assinatura dele registrada em cartório. Porque a nossa palavra, ela traz consigo também todos os valores do reino. A assinatura é um contrato comercial que pode ser quebrado, mas a palavra do crente, não. Então, se você disse que vai fazer, faça. Vai perder dinheiro, perca. Mas você falou que ia fazer, faça. Por isso que o apóstolo diz: confie a pessoas fiéis. Confie a homens, confie a mulheres que sejam fiéis. Pessoas dignas de confiança. Capazes de ensiná-las a outro. Irmãos, isso eu preciso cutucar você, porque não adianta nós guardarmos a palavra de Deus, é um tesouro maravilhoso, e nós guardamos apenas para nós. Essa palavra precisa ser compartilhada. Essa palavra precisa ser ensinada. Nós precisamos ter a fidelidade de receber e de entregar. Não é uma coisa que fica só para a gente, porque se ela ficar somente para nós, nós estamos... É como se a gente estivesse enterrando um belo tesouro. Eu gosto de assistir, não começou a temporada de 2021 ainda, A Maldição de Oak Island. É sair da igreja e vai correndo para casa para assistir A Maldição de Oak Island. Que trata a busca de um tesouro que acham que está enterrado numa ilha chamada Oak Island. Chama de maldição porque algumas pessoas já morreram tentando achar esse tesouro. Mas de que adianta um tesouro grande, um tesouro precioso, se você não tem acesso a ele? Se eu guardo apenas para mim, se apenas eu desfruto. A palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, elas precisam ser entregues, elas precisam ser espalhadas. Por isso que as qualidades que o apóstolo fala: fidelidade e capacidade de ensinar a outros. Capacidade de ensinar a outros. Novamente o apóstolo no versículo 3, ele fala: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Eu fico pensando como devia ser difícil para o apóstolo Paulo. Às vezes a gente passa por dificuldades, né? Passa por momentos difíceis e a gente está sem dinheiro, está sem saúde, está sem paciência, está sem um bocado de coisa, mas a gente não pode ficar sem Jesus. E o apóstolo, ele vivia um momento muito difícil, porque uma coisa é você
ser preso porque você matou, porque você roubou, por uma questão justa. A outra coisa é você estar pagando, sendo preso, porque você está anunciando as boas novas do Evangelho. O apóstolo Paulo estava preso, privado da sua liberdade de vir, privado de ver seus amigos, privado de rever sua família, porque pregava o Evangelho de Cristo. Irmãos, quantas coisas nós enfrentamos, quantas vezes nós passamos a viver uma vida amargurada, porque nós olhamos simplesmente, se é que a gente pode chamar assim, simplesmente, mas nós vivemos apenas um lado da moeda, que é o lado de olhar as coisas ruins que têm acontecido conosco. É interessante, eu acompanho muitas vezes, por causa do ter que de discipular pessoas, nós vemos, por exemplo, coisas que são muito curiosas. Cito um exemplo de, por exemplo, duas mulheres diferentes. As duas passaram por processo de abuso sexual. Uma vez nisso, a destruição. Uma vez nisso, a destruição da sua vida. A outra vez nisso, a misericórdia de Deus guardando da morte. As duas passaram pela mesma situação. As duas estiveram perto de morrer. Viu a vida destruída. A outra viu Deus guardando a sua vida da morte. É tudo a forma como nós enxergamos o mover de Deus. E o apóstolo Paulo estava dizendo justamente isso. E ele começa a explicar para Timóteo o ponto de vista dele. Ele diz, olha, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E ele cita outro exemplo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Terceiro exemplo, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Ele estava falando de si mesmo, da sua situação. Ele diz, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. E ele continua. Preste atenção porque aqui tem a explicação disso. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O apóstolo conseguia enxergar que ele faz a comparação com um soldado. O soldado, ele não pode ficar ligado nas coisas que estão acontecendo lá fora, porque ele tem um acordo com quem chamou ele para a guerra. O atleta, ele tem que competir conforme as regras. O lavrador, ele tem direito a usufruir do seu trabalho, e ele não estava tendo nada disso. Mas ele diz então, olha, eu estou preso por causa do evangelho, mas o evangelho não está preso. É a visão de quem sabe que a sua vida é passageira. É um estalo. Mas a palavra de Deus, a preciosa semente, essa está sempre livre. Não há quem possa prender, deter a palavra de Deus. Irmãos, e quando nós lembramos da própria afirmação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Coisa linda. Quem tem consciência disso é alguém que mesmo preso fisicamente, consegue louvar e adorar a Deus, porque ele sabe que as suas palavras não estão presas, que o seu agir não está preso, que o mover de Deus não está preso. Não há delegado, não há cadeia que possa prender o evangelho. Pode prender pessoas, mas o evangelho nunca. Qual tem sido o seu foco? Sua dor, o seu sofrimento, ou aquilo que Deus te chamou para fazer?
Eu fico sempre pensando, irmãos, por que nós temos dificuldade de falar do Evangelho? Não de falar, mas de atrair pessoas para Cristo. Porque na maioria das vezes nós estamos preocupados conosco, não com não com o Evangelho do Reino. E ao invés de falar das boas novas, nós falamos das nossas dores, falamos das nossas dificuldades, criticamos o governo, falamos da inflação, falamos de... Essa semana mesmo eu estava terrível. Passei a semana toda falando do preço da luva. Achei um... A gente comprava a luva de R$13,50, agora a gente está pagando R$135. E quando a gente se toca, você está só fazendo coro com os murmuradores. E por que? Aí a gente se pergunta, né? Por que as pessoas não são atraídas para Jesus? Porque eu estou fazendo coro mundo. Eu não estou levando as boas novas. Eu estou falando de mim, estou falando das minhas dores, estou falando dos meus problemas. Quando eu devia estar falando de... Quando eu devia estar falando das boas novas, quando eu devia estar falando daquilo que de fato importa. Porque é aquilo que tem repercussão na eternidade. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, então, após chamar essa atenção a Timóteo, ele diz, versículo 11, esta palavra é digna de confiança. É como se ele dissesse assim, Timóteo, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se morrermos com ele também viveremos. Ele estava falando de si mesmo e de Timóteo, né? Se nós, Timóteo, morrermos com ele também viveremos. Ou seja, a nossa vida não vale nada. Eu lembro das palavras do saudoso Russell Shedd. No final da sua vida, eu estava vendo o testemunho que ele estava dando, e o pastor que foi visitá-lo para confortá-lo, porque ele estava com câncer no estado terminal, passando por dores horríveis. E o pastor foi lá visitá-lo para confortá-lo. Mas a palavra do pastor Russell foi tão poderosa que o camarada teve que gravar e postar nas redes. O Dr. Russell Shedd falou assim, eu passei minha vida toda sem experimentar a dor. E Deus, em sua infinita misericórdia, no final da minha vida, está me mostrando que é a dor. Eu nunca experimentei. Com isso, eu estou desapegando dessa carne. Estou ansiando por estar perto dele. Deus, eu não sou nada. Eu sou orgulhoso, eu sou voltado para mim mesmo. Eu, numa situação daquela, eu quero é sossego, eu quero paz, eu quero é conforto. Ele disse, eu vivi a vida toda sem dor. E Deus, por sua misericórdia, está me fazendo experimentar a dor no final da minha vida, para que eu não me apegasse a essa carne. São pessoas vivendo a mesma situação, só que um está chorando e o outro está... E o apóstolo então diz para Timóteo, se morrermos com ele, Timóteo, com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se firme. Se o negarmos, ele também nos negará. Fique ligado. Se somos infiéis, aí está a diferença de Deus. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Deus a que nós servimos, ele é fiel. O Deus a que nós servimos, ele é fiel. A gente cantava uma música e dizia, ele é fiel a mim. Mas na verdade ele não é fiel a mim, ele é fiel a si mesmo, a sua palavra. A Bíblia mesmo nos diz, Deus não é homem para mentir, filho de homem para que se arrependa. Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que ele tem dito a seu respeito, mesmo que nós não vejamos o cumprimento da promessa. Eu gosto muito da carta de Hebreus. Tem uma outra canção que se canta muito,
e que quem tem promessa não morre. É gospel. Tem promessa de Deus, morre sim. O escritor da carta aos Hebreus cita um bocado de gente, de Abraão, de tanta gente que viveu e morreu sem ver o da promessa. Mas ele diz: homens dos quais o mundo era digno. O Senhor os tirou daqui. Era digno. Sabe, irmãos, quantas vezes nós temos tentado nos tornar dignos aos olhos dos outros, mas nós precisamos ser dignos aos olhos de Deus. Homens e mulheres dignos aos olhos de Deus são aqueles a quem ele confia a honra para a sua parte. Não falo de mim, falo de nós. Nós temos a gloriosa honra de pregar o Evangelho. Eu fico vendo tanta pessoa lutando, tanta gente lutando para ser bispo, para ser apóstolo, para ser querubim. Gente, a maior honra que um cidadão humano mortal como nós pode ter é pregar o Evangelho. Não é o título, mas é fazer a obra do Senhor. Você pensa que o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, a quem diz que todo o universo cabe na palma da sua mão, ele aponta para mim e diz: olha, vai, leve a minha. Prega o Evangelho. A São Roque, Argosa, na Bahia. Faça discípulo. Irmãos, isso aqui é preciosíssimo. O apóstolo Paulo está falando de características que nós precisamos ter: fidelidade, capacidade de ensinar. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar os melhores dons. Talvez você esteja buscando o dom de curar, fazer isso de crescer em árvore, essa assim, mas há dons que são especiais. Um deles é o de pregar a palavra de Deus, é de ensinar a palavra. Quando eu falo pregar, gente, não é que você precisa estar no púlpito aqui, mas quantas vezes nós estamos no trabalho, um colega chega pra gente e sabe que a gente é, ou sei lá, encosta na gente e desabafa. É nessa hora que a gente precisa mandar a palavra de Deus para dentro, sabe? Falar a verdade, confrontar. Eu lembro que ano passado, se isso acontecer em 2020, se não foi 2020 ou 2019, chega um cidadão lá no consultório, e recentemente aconteceu algo parecido. Chega um cidadão lá no consultório, diz assim: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, porque eu sei que se eu for falar isso para outra pessoa, eles vão passar a mão na minha cabeça. Eu sei que o senhor vai me dizer a verdade da palavra de Deus. Eu chego a regalei os olhos, né? Porque eu nem sabia o que é que ele ia me dizer. E de fato, ele chega para mim e diz que ia largar a mulher. Sente aqui. O que é que a Bíblia diz a respeito? Primeiro, que Deus odeia o divórcio. Isso vale para Deus odeia. E eu não vejo uma palavra tão forte como essa em outros lugares na Bíblia. Mas quando se refere ao divórcio, é bem reto. E tudo que aquele homem queria, na verdade, ele não queria deixar a esposa, ele queria ser confrontado. Porque todo mundo ele ia, falava do assunto e contava a experiência dele. Verdade. Toda razão. Larga essa mulher. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que Deus odeia o divórcio. Diz ainda que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração. Nós é que somos ruins, nós é que somos duros. Mas também nos diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não há impossíveis para Deus. Há muita gente incrédula. Há muitas pessoas que não têm a coragem de dizer a verdade na hora que é para ter medo de ferir.
Se assim, a pessoa está indo, pode ir para o inferno, já está com a vaga dele, a passagem comprada, vaga garantida no inferno. Você pode ser aquele que traz uma palavra de vida. Você pode ser aquele que faça ele rasgar o bilhete. O bilhete já está comprado, o cara já está lá. 100%. Tá? Você tem uma oportunidade preciosa. Deus coloca a pessoa na sua frente. Para você dizer a palavra da verdade, você faz o. Ou acabou de dar aquele último mergulhar. Por isso, Paulo diz: procure homens fiéis, mulheres fiéis, capazes de ensinar essa palavra a outros. Onde estão esses homens e mulheres? Eu creio que nessa noite, aqui nesse lugar, existem homens e mulheres fiéis, capazes de ensinar com sua vida, capazes de ensinar com seu testemunho, capazes de ensinar com a sua postura de homem e mulher de Deus. O Senhor tem nos chamado para transformar vidas. O Senhor tem nos chamado para adoçar a cidade. Que nós sejamos seus instrumentos. Nós sejamos aqueles portadores de boas novas por onde. Gosto muito de usar a palavra boas novas, as palavras boas novas, tradução do evangelho, porque de fato é isso. Eles são boas novas. Porque a gente, quando fala eu sou evangélico, a gente tem que estar ciente. Eu sou portador de boas novas. Eu sou portador de notícias. Eu sou aquele que traz a. Vamos orar? Querido Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. Gratos por Tua fidelidade, gratos por Teu amor. Gratos, Senhor, porque o Senhor tem confiado a nós essa palavra de vida. Porque o Senhor tem confiado a nós, Senhor, palavra de salvação. Porque o Senhor tem nos confiado a pregação das boas novas do Evangelho. Porque o Senhor tem confiado a nós, Senhor, um trabalho maravilhoso, que é o de dizer que há salvação, que há cura, que tem jeito, que o Senhor não desistiu de nós, mas que o Senhor enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado e nos mostrar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor confiou a nós, pessoas pequenas, pessoas indoutas, pessoas, Senhor, sem grande capacidade de oratória, mas o Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Por isso, Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos e te imploramos humildemente, nos capacita, Senhor, dia após dia, para que nós sejamos bons dispenseiros dessa palavra, bons mordomos dessa palavra, Senhor, para que nós sejamos fiéis, nós sejamos achados fiéis, Senhor, e dignos de pregar a Tua palavra por onde quer que nós andemos. Que a nossa vida, Senhor, seja realmente, de fato, livro aberto da pregação das boas novas do Evangelho. Que a nossa vida, Senhor, seja sempre, sempre, em todos os momentos, Senhor, microfone aberto de pregação do Teu Evangelho. Que pessoas possam se render a Ti através do nosso testemunho, da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem confiado tão grandiosa palavra a nós. Nós te exaltamos, te glorificamos, bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és Senhor e não há outro além de Ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o Teu nome para sempre. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não se esqueça, se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Esta semana teremos o nosso culto aqui na quinta-feira, presencial. Continuamos estudando o Evangelho de João. E nós estamos ainda no capítulo 1, salvo engano. Não sei que versículo é, que o capítulo 1 é enorme. Mas relê o capítulo 1 do Evangelho de João, logo dos primeiros 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, na quinta-feira estaremos estudando o Evangelho de João. No domingo pela manhã, ainda nos encontramos online, né? Revisando, fazendo reprise do cristianismo puro e simples.
abençoe hoje, mas já pensando para o mês de fevereiro ou março, nós começarmos novamente a nossa EBD presencial. Nós queremos novamente assumir o nosso lugar aqui, o nosso lugar espiritual aqui, ser ministrados aqui neste lugar que o Senhor tem separado para nós. Domingo à noite estaremos no nosso culto da família, continuando a estudar a carta de Paulo a Timóteo, as cartas pastorais. No mês de fevereiro, eu estarei em férias. Eu não posso tirar, queria muito tirar o mês de fevereiro de férias. O que é que eu vou fazer? Trabalhar de segunda a quinta, sair no final de semana para descansar um pouquinho, que você sabe aquele período assim, depois de um sobrecarregado, chega um momento em que as baterias começam a falhar. Estou precisando ver se a água do mar ainda é salgada, ficar fazendo nada, são importantes. Fazer de vez. Pastor Wilson vai no suporte mês de fevereiro. Peço aos irmãos que abracem o pastor Williams esse mês. Assim, é difícil. Ele também trabalha, ele também, na verdade, para assumir, ele vai terminar se sobrecarregando. Vamos aliviar essa carga do. Se disponibilize, pergunte o que está precisando. Faça abertura de. Chega aqui, arrume a cadeira, ajude as meninas. E o nosso lema é que ama. Abraçando essa Caleb, lá. Vamos abraçar essa família de fevereiro. Caso você seja convocado para ministrar a palavra culto, né? Expõe, caia para dentro. Certo? Palavra. Tinha pensado nisso, né? Era um dia bom falar sobre esse tema. Se coloque à disposição, seja um instrumento de abençoar. Tá certo? Alguma vez? Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecendo ao Senhor essa rica oportunidade. Que coisa boa. Mane é bom. Estar aqui vendo vocês é bom demais. O pessoal do louvor, a maioria está de férias, viajando fora, mas estão voltando. Estava aqui. Ei, já. Esse ano, graça de Deus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por esse tempo tão agradável aqui na tua presença. E rendemos graças, Senhor, por cada família que representa, cada pessoa que se aqui. Te imploramos, Senhor, por tua graça sendo derramada em cada família, Senhor, de uma forma poderosa. Aqueles que nos assistem pela internet também, Senhor, nós queremos abençoar cada lar, cada família. Queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar do teu, de viver o teu, de compartilhar as boas novas e, Senhor, de viver essa coisa gostosa, ser bendito seja o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada lugar que nesta hora é pregada a tua palavra aqui na cidade de Amargosa. Cada templo, cada casa, que o Santo Espírito possa abençoar, Senhor, cada lugar que o teu nome é pregado nesse. Abençoa também cada família pastoral dessa cidade. Visita os pastores, sustenta, fortalece, livra do mal. Deus, ora também pelas igrejas dessa cidade.
Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido em cada lugar. Livra o teu povo de tropeçar, Senhor. Sustenta com teu braço forte. E, Senhor, nos faz prosperar nessa terra que tem um amargo, mas que somos os teus mensageiros da doçura que vem do céu. Nós queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem dado a nós essa palavra doce, essa palavra que transforma vidas. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Deus te abençoe, te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.